Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de uma banda escocesa, apesar de nem todos os integrantes serem escoceses, né? Ela foi formada na Escócia, ali no início da década de 80, e fala do terceiro álbum deles, que é o meu preferido e de muita gente também. Alguns preferem o sexto álbum. Essa banda é o Cocteau Twins, ali que inicialmente a gente tinha ali o Robin Guthrie, que é o fundador da banda, e o baixista Will Higley, no início, era apenas os dois. E por volta de 1981, convocaram a vocalista Liz Fraser, Elizabeth Fraser, mais conhecida como Liz Fraser. E a partir disso eles lançaram aí em 82 o seu álbum de estreia, o Garlands. Depois o Will Higley saiu. No segundo álbum, que é o Head Over Heels, o Robin Guthrie e a Liz Fraser continuaram como uma dupla. E a partir justamente desse terceiro álbum aqui, ele já tinha tocado em EPs anteriores, mas como álbum, é o primeiro do novo integrante, que é o baixista Simon Raymond, que entrou no lugar do Will Higley. E esse trio então lançou o que para mim é o melhor álbum do Cocteau Twins, que tem uma discografia não muito extensa, não sei se 8 ou 9 álbuns por aí. Eu não tenho todos os finais, eu não tenho aí, mas pretendo ter. E o álbum que eu vou falar em questão é esse aqui, Treasure, de 1984, final de 84, novembro de 84, saiu esse álbum aqui. Uma capa meio gótica aqui, então, até os góticos meio que adotaram essa banda, apesar dela não ser declaradamente gótica. Então o que a gente tem aqui? Um som bem diferente dos dois primeiros álbuns, que eram um pós-punk mais direto, mais abrasivo. Aqui a coisa fica mais soturna, mais misteriosa, mais enigmática, e com vocais também mais celestiais ali. Esse álbum agradou tanto a alguns críticos, como por exemplo na Melody Maker, foi escrito ali que a voz da Liz Fraser é como se fosse a voz de Deus. Olha que responsa dela. Mas temos aqui então 10 canções aqui, que, como eu falei, se distanciam do pós-punk abrasivo direto, e aqui é meio que um dos primeiros álbuns chamado Dream Pop, a gente pode dizer assim. E as duas primeiras canções para mim são de longe as melhores. Com os títulos das canções têm nomes ou de pessoas ou de entidades. Então começa aqui com Evil, que era o nome do chefe ali do 4AD Records, que era o selo que eles gravavam, Evil Russell. E aqui a gente já tem todo o requinte aqui da produção. Tem uma bateria eletrônica aqui, mas que nem parece bateria eletrônica, e tem assim uns toques meio renascentistas, meio medievais aqui. E a voz da Liz Fraser, estupenda em meio a tudo isso. Ela dá alguns agudos assim, depois canta de maneira mais grave, mais convencional, e você tem aqui esse jogo de vocais aqui. O que ela faz com os vocais aqui é incrível. E tem essa, como eu falei, tem essa, toda uma música tem uma atmosfera meio de madrugada, assim, meio. Por isso que eu acho que os góticos gostaram tanto, assim, desse álbum aqui, que ele foi meio que adotado a contragosto pela banda. A segunda faixa é a melhor do disco para mim, Lorelei. Chegou até a fazer um pequeno sucesso em pistas de dança, apesar de não ser uma música dançante, assim, de dance music. Mas aqui você tem um arranjo maravilhoso, simplesmente. Uma instrumentação maravilhosa, e novamente a Liz Fraser com seus vocais impossíveis praticamente aqui. E Lorelei é uma figura mitológica, uma sereia que habitava o rio Reno, segundo a mitologia germânica, e colocaram esse nome. Daí a Liz Fraser ainda falou que eles escolheram alguns nomes que eles achavam que soavam bonito, não tinha nenhum conceito atrás dos nomes das canções. E para mim, Lorelei, como eu falei, é de longe a melhor faixa do álbum, é de arrepiar toda vez que eu escuto essa faixa. E
Eu conheci esse álbum 4 anos após o lançamento dele, eu conheci por volta de 88, início de 88, e o que eu escutei esse álbum nessa época aí era... Nossa, furei esse disco da coleção que era do meu irmão ali, de tanto que eu escutei. Depois a terceira faixa, Beatrix, com um X no final. E para mim aqui fica muito evidente a influência da Kate Bush. A Liz Fraser, acredito que nunca tenha negado que ela se inspirou na Kate Bush, também uma das influências dela é a Kate Bush, mas isso fica escancarado aqui nessa faixa, tanto nos arranjos quanto principalmente no vocal. Depois a faixa 4, Persephone, que é também uma divindade grega, e a mulher esposa do Hades foi raptada pelo Hades e acabou se tornando sua esposa, né? E aqui eles dedicam a música para Cindy, é Persephone, entre parênteses, for Cindy. E aqui você tem uma bateria eletrônica bem forte aqui, bem marcando o passo, e vocais mais agressivos da Liz Fraser. Essa faixa que ela retoma um pouco os trabalhos anteriores da banda de mais pós-punk. Depois temos aqui a faixa Pandora. É Pandora que é For Cindy, não é Persephone, é Pandora. Pandora, For Cindy. E aqui já volta ao terreno mais etéreo, mais dream pop aqui, com vocais bem suaves ali da Liz Fraser. E também uma instrumentação mais suave também, mais calma. Depois vem Amelia. E aqui, acho que é uma das faixas mais góticas aqui, junto com a nona. Aqui o vocal da Liz Fraser se torna quase que fantasmagórico aqui, parece um fantasma de gerações passadas vindo se comunicar aqui com os vivos. Depois, Aloysius, é a sétima faixa. Se eu posso dizer que tem alguma faixa mais solar, longe disso, mas é essa aqui. Não diria que ela é solar, mas é como se fosse iluminada pela luz da lua cheia. Pelo menos há alguma claridade aqui nessa faixa, contrastando com as outras faixas que são bem mais não vou dizer exatamente sombrio, mas é mais escuro, tem uma tonalidade mais escura aqui. Depois Sicily, ela é eu acho ela bastante parecida com a Persephone no instrumental, mas os vocais aqui da Liz Fraser estão mais contidos, mais polidos e não tão agressivos assim. E Otterly, a nona faixa, essa também é uma faixa muito gótica, para mim a mais gótica do álbum, se é que pode se chamar assim, onde a Liz Fraser simplesmente sussurra as palavras, mal dá para entender, ela não canta exatamente em inglês, algumas canções sim, mas outras não, é só vocalizes, mas aqui você mal entende o que ela fala, é um sussurro bem contido, e você escuta assim um barulho no final, principalmente no final da canção, você escuta um barulho como se fosse de mar, de ondas marinhas, é como meio como se ela estivesse invocando secretamente uma entidade marinha. Talvez, será que é o Cthulhu do Lovecraft? Não sei. E o álbum encerra com Donimo, que é uma faixa que inicia com um órgão como se fosse de igreja, e também um coral quase que gregoriano, aqui um canto quase que gregoriano. Só que a faixa depois ela dá uma volta e vira uma faixa um instrumental mais épico, mais grandiloquente, e é um excelente encerramento aqui para esse álbum. E após isso o Cocteau Twins continuou sua carreira até 96 ou 97, mais ou menos, quando eles se separaram. Também é muito aclamado o álbum Heaven or Las Vegas, de 1990, que ele é um pouco mais acessível, tem uma sonoridade um pouco mais pop do que esse aqui, mas eu gosto muito desse álbum aqui. Esse álbum para mim é insubstituível. Se bem que eu não sei se é o Robin Guthrie ou o Simon Raymond, acho que é o Simon Raymond, não tenho certeza, mas eu creio que é ele. Ele desancou esse álbum aqui numa entrevista em 2012. Ele falou que é um álbum pretensioso e que foi um erro da banda. Eu fico assim intrigado como é que alguns artistas eles elevam discos que não são tão bons assim e acabam detonando o álbum, que são verdadeiras pérolas. Um exemplo que eu dou sempre quando eu lembro disso é do Roger Waters,
que ele sempre enaltece o Final Cut, que é um disco que eu acho bem meia boca, para os padrões do Pink Floyd, e despreza, por exemplo, o What Don't Hurt Mother, que é um dos meus discos preferidos do Pink Floyd. E aqui acho que acontece também isso. Alguns artistas, como eu falei, enquanto enaltecem de maneira exagerada álbuns que não são tão bons assim, eles desprezam pérolas. E aqui é uma pérola. Lamento, aí acho que é o Simon Raymonde ou o Robin Guthrie, um dos dois, mas discordo completamente de você. Para mim, é o melhor momento do Cocteau Twins. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!